Olá, hoje a convite da minha querida amiga Isabela Medeiros, diretora da ESA, vou mediar o nosso painel aqui com a professora Josiane Veronese, no quadro da ESA, Doutrinas Catarinenses. Já agradecendo a Bela, minha amiga querida, pelo convite. Muito obrigada. Hoje, Doutrinas Catarinenses, nós vamos, como eu disse, falar da obra da professora Josiane Veronese, a Convenção sobre os Direitos da Criança e Adolescente, sua incidência no Estatuto da Criança e Adolescente, uma obra importantíssima desse marco histórico, aí, que são os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A professora Josiane, ela é doutora e mestre pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Ela é a titular da cadeira dessa disciplina aqui na UFES, que ela coordena o núcleo Nejusca, que é um núcleo que se dedica há muitos anos na área de pesquisa sobre o direito das crianças e do adolescente, autora de diversas obras, numa delas eu tive a alegria de escrever um artigo também. A professora Josiane é uma grande entusiasta da escrita, tem bastante obras, então é uma grande alegria tê-la como convidada aqui, né, para que a gente possa iniciar essa conversa hoje a respeito desse livro que ela está lançando. Muito Olá! obrigada. Tudo bem? Muito obrigada, doutora. Como Eu estás? estou bem, eu estou tão feliz, eu fiquei tão feliz com esse convite para a gente conversar, para me colocaram aqui para mediar essa nossa conversa. Achei tão importante, porque a senhora Sim. sabe que eu gosto muito do seu trabalho. E esse é mais uma obra importante que a professora escreve, né? Dentre tantas. Eu estava aqui falando enquanto a senhora não entrava, eu contei um pouco do seu currículo, da sua obra, o quanto a senhora é uma incentivadora da escrita, né? Quantas obras a senhora já tem, o quanto a senhora incentiva também os pesquisadores a escreverem. Recebi aqui já a Wanda, que é do seu núcleo, a doutora Josiane, Sim, nossa juíza aqui né, do nosso tribunal, e tantos outros alunos aí sim. que gostam da professora. Então, muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Aline. Inclusive, no ano passado, numa das obras que eu organizei, a senhora está lá com um importante capítulo, Verdade, eu fiquei na muito criança e seus feliz. direitos, pela editora FIDE, acesso gratuito nessa época de pandemia. Este livro tem sido, inclusive, fundamental, porque os alunos da Federal e de outras instituições estão sem bibliotecas. Então, a nossa obra, que tem um capítulo importante teu lá, tem sido muito importante mesmo. Então, para mim, doutora Aline, já nos conhecemos há tanto tempo, não é? Verdade. E é uma alegria muito grande realmente estar nesta live com a Escola Superior de Advocacia de Santa Catarina, e, nesse momento, saudar de forma muito carinhosa a doutora Tamires, nós correspondemos nesses últimos dias, também os idealizadores deste projeto, Doutrina Catarinense. Eu acho fantástico, realmente, para valorizar os advogados de Santa Catarina que escrevem, que se debruçam sobre as suas áreas, né? E me parece que a doutora Isabela Medeiros, o Isso, doutor Marcos diretora da Vinícius, ESA, né? Marcos Vinícius. Que estão à frente desse projeto, e espero que tenha continuidade. Então, para mim, enquanto estudiosa do direito da criança e do adolescente, é uma honra muito grande fazer parte, né, dessa classificação. Para mim, é praticamente como se fosse um prêmio. É, Estou me sentindo premiada, né? e sinta-se mesmo, Obrigada, professora, doutora. obrigada, agradeço mesmo, e sinta-se mesmo premiada no aspecto, na realidade, não premiada, mas homenageada com devida necessidade mesmo de homenagem, né, devido merecimento, porque a professora é uma grande pesquisadora, isso não, né, não é mais segredo para ninguém, porque todo mundo conhece as suas obras, e a Escola Superior de Advocacia vem com esse movimento de fato, né, de valorização do ensino, de valorização da escrita, dos livros, né. Como bem a professora disse, nós estamos aí todos há 5 meses já dentro de casa, os alunos, em especial Sim, das universidades federais, né, sem acesso sim. à universidade. Então, Uhum. levar a ensino, levar a educação através de um livro, né, que é todo um trabalho de organização de forma gratuita, é de fato uma função social também, né, é um caminhar aí. E aí, dentro Sim, desse sim. caminhar, professora, eu queria aproveitar e pedir para a senhora contar a sua trajetória um pouco, para antes da gente falar do livro, né? Essa grande história. Sim. Eu sei que ela é muito longa, mas eu sei assim, eu acho que seria importante eles saberem, né? A sua trajetória. Eu acho que é bem importante.
Certo. Então, doutora, eu entrei muito nova na universidade, talvez como tantos, né, com 17 anos. E o curso Direito ocorreu, e nesse espaço, já lá na graduação, eu me encantei por dois movimentos. Primeiro, uma disciplina que me chamou muita atenção à época, que era Direito do Menor. Olha o nome da disciplina, que foi dada por um dos ilustres aqui de Santa Catarina, o Dr. Paulo Medeiros Vieira. E essa questão da assistência ao judiciário, tanto que tão logo eu me graduei em Direito, abri um escritório de advocacia, tá? E advoguei durante 5 anos, enquanto a vida acadêmica não foi me absorvendo, como depois o foi de forma mais intensa, né? Mas foi uma experiência muito linda a advocacia, exatamente nessa, eu fazia parte da Justiça Dativa, né? Então eu atendia muitas pessoas na justiça gratuita. E nesse espaço eu fui ao mesmo tempo, passei no concurso do mestrado, comecei a cursar o mestrado, aí pronto, aí a paixão pela academia foi se tornando cada vez maior, mas eu nunca abandonei. Tanto é que eu continuo com o meu número do OAB registrado, né? Eu sou a 4988, com muito orgulho, porque eu sinto que eu sou uma advogada, que no momento estou licenciada, né? Em função desta atividade tão intensa que é trabalhar com ensino e pesquisa. Então, na Universidade Federal, o meu mote maior é exatamente o ensino, na graduação, né? E na pós-graduação, e a pesquisa através do núcleo que me é muito querido, o NEJUSCA, Núcleo de Estudos Jurídicos e Sociais da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 20 anos, doutora Aline. E nos últimos anos também um outro núcleo chamado Direito e Fraternidade, que me parece uma composição muito harmônica, trabalhar com o direito da criança e trabalhar com a categoria fraternidade. Ah, eu acho importantíssimo. Né, pessoalmente falando, acho que não tem nem como nós falarmos, né, de direito da criança e adolescente sem falarmos da fraternidade, né? Me parece uma união perfeita, assim, né? E essa sua trajetória também vem ao encontro, né, de todo esse movimento, essa construção pelo direito das crianças e adolescentes, né, professora? A senhora participou de movimentos muito importantes para que hoje a gente tivesse, né, de fato, uma doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, né? Então, eu acho que isso é bem importante também de quem vai ler o livro, saber que quem está organizando esse livro, quem incentivou essa escrita, quem escreveu ele, compôs uma grande história, né, dentro do direito brasileiro para as crianças e para os adolescentes, né? Exato. Então, neste espaço, né, de construção do conhecimento, este elemento tem muito carinho. É o fato de eu ser a primeira doutora em direito da criança no país. Então, Exato. isso realmente é muito rico na construção, a ponto de ter uma influência sobre esta questão em outras instituições de ensino também pelo Brasil inteiro, não é? Então, hoje nós temos várias esses nomes que tu ias elencando aqui, né? Por exemplo, a Wanda é professora na FURB, né? Nós temos professores já doutores em Criciúma, em Santa Cruz do Sul, 2 doutores, em São Paulo, pelo Nordeste brasileiro. Então, o direito da criança, com essa matriz da doutrina da proteção integral, ela avança. E este avançar não é somente através da academia, o que é já por si só muito importante, mas tem sido também um movimento muito lindo quando eu percebo que essa produção, são mais de 45 livros já, doutora Aline, ela também, essa produção acadêmica, está sendo tomada nas decisões dos tribunais superiores. Né? Inclusive, eu estou retornando do meu pós-doutorado feito na UNB, em que eu exatamente perquiri sobre o quanto que a doutrina da proteção integral ela é absorvida ou não no STJ. E para minha surpresa, é evidente que somos humanos, todos cometemos erros, né? Mas, assim, existe uma grande esperança, uma sinalização muito positiva pela compreensão efetiva do que seja a doutrina da proteção integral nesses tribunais superiores. Isso é muito importante. Né? Sair daquele período do menor, não é? E eu percebi também a linguagem dos tribunais superiores,
estão já se adequando aos poucos às categorias que foram estabelecidas pela convenção, né, que foi esse livrinho aqui, Maravilhoso. mas, sobretudo, obrigada pela Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, tem algumas pessoas que estão comentando aqui, a doutora Joana agradeceu a todo o seu trabalho. O professor Enio, ele perguntou, o professor Enio também está aqui nos assistindo, ele perguntou se o doutor Paulo Medeiros Vieira foi advogado da infância e da juventude do Tribunal de Justiça. Exatamente, algumas gerações antes, né, do doutor Enio, que faço questão de destacar. O doutor Enio foi meu mestrando também. Então, tem uma pleiade de gente maravilhosa, não é? Que a gente se enriquece, constrói. E o doutor Enio, ele é de uma sensibilidade imensa, assim, dá prazer de saber que também tive, né, relativa responsabilidade na formação desse menino quando ele foi graduando, já foi meu aluno, mas de forma ainda mais especial, assim, com maior tempo, maior desenvolvimento na pesquisa, quando do mestrado aqui em Direito na UFSC. Sim, doutor Enio, o professor Paulo, não é? Ele era advogado da vara da infância, da vara de menores. Para mim é até difícil usar a linguagem, tão acostumada já há 30 anos na linguagem nova, né? Ele era advogado de menores aí da vara de menores da capital. E exatamente ele foi meu professor. Então, dele eu aprendi a importância dessa área do direito. E confesso que foi uma das áreas que mais me ficou naquele período, quando fiz a graduação em Direito. E é uma disciplina que eu digo assim, qual é o poder do professor, né? Primeiro eu quero dizer que eu sempre falo para o professor Enio que eu nunca vi um sobrenome cair tão bem para uma pessoa, né? Porque ele é um poço de gentileza, ele é um querido, né? E aí, essa questão, quando a professora fala do professor Enio, de outros alunos, a Wanda, a doutora Joana, o quanto um professor pode encantar um aluno numa disciplina tão importante, né? O meu encantamento foi com a Daniela Spezin, que também foi sua aluna no mestrado, no doutorado. E foi ela que me levou até a professora Josiane, né? Então, eu conheci a professora Josiane através dela, né? Da Daniela Spezin. Então, como a educação, né? E aí a leitura, a escrita, as obras, como isso é importante, né? Para propagar uma disciplina, uma matéria e uma luta social tão importante, né, professora? Exatamente. Eu acho que é uma das grandes lutas, não é? Esse reconhecimento da criança sujeito de direitos. Porque se um país não investe nessa criança, é um país que está fadado a uma morte súbita. Porque não acredita, né, na capacidade de renovação intergeracional. E parece uma frase que todo mundo diz, mas ela é fundamental. A criança não é futuro, a criança é presente, não é? Então, assim, quando eu vejo que o Estatuto da Criança e do Adolescente, este ano, né, comemorou seus 30 anos, e ao mesmo tempo a gente não percebe no mundo da prática, não é? Que não houve ainda um investimento real. Houve, sim, grandes avanços, sem sombra de dúvida, mas ainda o Estado brasileiro não tem a questão da infância e da adolescência como, digamos assim, o seu grande dever de Estado, seu grande dever de Estado, não é? A educação, o cuidado, o respeito com as nossas crianças. Verdade. Professora, para a gente começar também, já entrando um pouco na obra, né, escrita pela professora e que hoje a gente, né, fala dela e é o lançamento, né, a professora fez o lançamento ontem, né? Isso, essa aqui está falando, Essa, né, do Estatuto isso, 30 do anos. Estatuto 30 anos, e aí a obra de hoje, né? Então são duas obras. Por isso que eu digo, a professora é um fenômeno da escrita, né? São duas obras, né? Mas falando sobre a obra. Não, são muito mais. São muito mais. Não, sim. Tá? Por exemplo, olha, já que a Joana está nos assistindo, Tem o a da Juíza, Joana, eu olha ia só que falar obra agora. linda. Tem o da Joana, tem o da Isso. Vivian, que eu participei do lançamento essa Da semana. Vivian, exato. O da Vivian. Então, assim, olha, a professora Josiane tem que ser convidada para o projeto da ESA várias vezes, para ela poder falar de todas as obras, porque são muitas obras. Mas, trazendo para a obra de hoje, né? Sim, Eu gostaria de fazer sim. a pergunta da professora.
que inclusive é a pergunta que está no sumário, né? Por que uma convenção sobre o direito da criança e do adolescente? Né? Eu acho que isso, para Uhum. começar a instigar quem está nos assistindo e vai nos assistir depois, porque essa live vai ficar gravada, a comprar esse Sim. livro, né? O porquê, então, uma convenção Uhum. sobre o direito da criança e adolescente? Então, doutora, antes de mais nada, é necessário isso que o livro faz. Ele faz um pequeno registro histórico, né? Passando que o direito da criança não nasce ao acaso, né? Ele é fruto de um grande movimento logo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, surge o primeiro documento internacional importante, conhecido como a Declaração de Genebra, 1924. Na sequência, também depois de uma outra guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos conhecem, né? E a declaração ela já situa a importância da família, ou seja, já começa a sinalizar que seria também necessário nos ocuparmos da família, uma vez que ela é esse núcleo primeiro, Exato. né, quando se pensa na criança. Nesta caminhada, tivemos em 1959 a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que estabeleceu aqueles 10 princípios, os famosos 10 princípios que envolvem, né, a construção do direito da criança. E em 1989 tivemos aí sim a Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, esta convenção, doutora, e tu faz a pergunta, né? Por que uma convenção sobre os direitos da criança? Então, a primeira resposta que vem de forma muito rápida é exatamente a necessidade da especificação da Declaração Universal dos Direitos Humanos para uma área específica que é o reconhecimento da criança enquanto sujeito de direitos. E aqui é necessário a gente fazer alguns esclarecimentos. Criança, para a convenção, não é como a legislação brasileira, que é de 0 a 12 anos. Para o artigo 1º da Convenção sobre os Direitos da Criança, considera-se criança o ser humano com idade inferior a 18 anos de idade. Daí tem uma ressalva, a não ser que pela especificidade do país, essa maioridade seja alcançada antes. Por que é necessário dizer isso? Porque a convenção, diferente de uma declaração, à medida em que os países assinam e ratificam, ela é um tratado que torna obrigatória seus vários direitos ali elencados. E, nesse sentido, veja a importância dessa convenção. Ele é o tratado internacional mais ratificado. 196 países do mundo ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, ela tem essa natureza coercitiva, né, que eu falei anteriormente, e determina o encaminhar da humanidade no sentido de respeitar esta criança, ou seja, esse ser humano com menos de 18 anos de idade. Né? Perfeito. A doutora Ângela, que também é sua aluna, entrou aqui na live. Querida, Gente boa, doutora Aline. viu? Fãs não faltam aqui, né? Nós estamos todos encantados. E realmente, professora, quando a professora fala sobre a convenção e a gente entende aí a importância dela a partir dessa ratificação por tantos países, né? E a professora falou uma palavra ali que ela tem esse efeito coercitivo, né? De fato. A professora entende, como é que a professora entende o Brasil enquanto abarcando essa convenção? Como é que a professora faz essa análise, né? Então, esse também é um dos trechos, né, um dos momentos da obra, porque veja só, a convenção é de 1989, novembro de 89, né? Então fez 30 anos, final do ano passado. Sim. A nossa Constituição é de 88. Então, por que existe, digamos, essa afinidade, essa harmonia tão grande entre a nossa Constituição cidadã de 1988 e a Convenção sobre os Direitos da Criança? Pelo seguinte fato, na realidade, a construção de uma convenção deste porte, né, para ter sido objeto de análise aos poucos, ela foi sendo ratificada pelos países, né, chamado Estados-partes pela convenção, foi um processo para que ela saísse da forma como ela saiu,
foi um processo muito lento a construção desta convenção. O processo inaugural se deu em 1979, veja só, na Polônia. Então foram 10 anos escrevendo, organizando o que seria, digamos, as grandes diretrizes que comporiam a Convenção sobre os Direitos da Criança. No Brasil, na medida em que se sai do regime civil-militar e começa-se um processo de democratização do país, possibilitou um diálogo com o que estava sendo construído internacionalmente. Deu para entender isso? Como ficou claro? Perfeitamente. Então, quando saiu a nossa Constituição Cidadã, e para isso tem que se pensar um pouquinho dessa história, o Movimento Nacional Meninos de Rua, a Criança Constituinte, foram levadas milhares de assinaturas que subiram ali, Planalto, a rampa do Planalto, pedindo que tivesse na nossa Constituição um momento, um lugar, um espaço para falar da criança e para falar do adolescente. Por isso que o artigo 227 da Constituição Federal é considerado por todos os estudiosos que tratam do direito internacional como a verdadeira síntese da Convenção sobre os Direitos da Criança. Então, por isso, essa harmonia. E se a gente for ver cada um dos direitos presentes ali no artigo 227, o direito à vida, o direito à saúde, o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao lazer, ao direito ao desenvolver-se, o direito ao trabalho, mas na hora certa, não é? Porque a Convenção, ela vai apontando exatamente todas as realidades em que a criança ela deveria ser respeitada. Para teres uma ideia, eu salvei aqui o artigo 19 da Convenção sobre os Direitos da Criança. O que diz esse artigo 19? Os Estados partes, ou seja, todos esses países ratificaram a Convenção, adotarão todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive o abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Então, também esse artigo 19, ele poderá ser visto como a grande síntese da Convenção. A grande síntese da Convenção sobre os Direitos da Criança está nesse artigo 19. Então, a tua pergunta ela é muito séria, é muito específica e, ao mesmo tempo, muito abrangente. Como se dá esse diálogo? Veja bem, no momento em que o Estado brasileiro situa na sua lei maior, que é a Constituição Federal, o artigo 227, e vai dizer que a criança e o adolescente, aí ele já trata a categoria criança e adolescentes, são prioridades absolutas constitucionais. Nossa, então existe todo um dever por parte do Estado brasileiro, não é? Em respeitar a Constituição Federal. Eu acho que tu estavas presente no dia da palestra do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, né? Em que ele foi fazendo um paralelo, uma crítica ao ativismo judicial. E foi perguntado a ele, como o senhor se situa? Ele vai dizer exatamente isso. O que desejamos é um juiz constitucional. E é isso que nós, que trabalhamos com o direito da criança, queremos do Poder Judiciário, queremos do Executivo, queremos do Legislativo, que respeite-se esse primado essencial do artigo 227 da Constituição, o 228. E a partir dali, tudo poderia se desenvolver de forma melhor, não é? Concordo, professora. Eu sabia quando eu fizesse essa pergunta que ela teria essas duas reflexões, né? De um aspecto de fazer esse encontro, mas de ao mesmo tempo abrangente. E talvez também essa abrangência nos cause essa reflexão tão necessária de nós entendermos que a partir do momento que que o Brasil também entra, né? Nesse cumprimento da convenção, a partir do momento que a gente tem essa Constituição que faz esse resumo dessa primazia, né, da criança e do adolescente, ela precisa também colocar de fato isso em prática, né? Então, quando a professora fala que a gente pede ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário que
cumpram o seu dever constitucional, nós estamos pedindo também, porque lá na Constituição também está descrito, né, que a sociedade também é responsável, né? Então, nós, enquanto sociedade, todos nós somos responsáveis para que isso também se desenvolva. E aí eu Sim. parto para uma próxima pergunta, né? A senhora entende, através né, de todos esses anos de pesquisa, que nós, enquanto sociedades, conseguimos compreender essa importância, essa responsabilidade a partir de todo esse movimento? Porque eu ainda, né, na minha prática da advocacia, por exemplo, que é a advocacia familiar, eu percebo o quanto a criança e o adolescente não são enxergados como sujeitos de direito, né? Gosto muito da expressão que a professora fala, né? Que a gente olha para os adultos e não olha para as crianças, né? Que a justiça é para os adultos, né? Então, como que a professora entende nós, enquanto sociedade? Nós falamos agora, né, do Estado, mas enquanto sociedade, que também está ali previsto na Constituição, como é que a professora entende? Porque eu acho que essa obra, ela vai chegar também para nós, enquanto componentes dessa sociedade, né? Perfeito. Outra pergunta complexa. A senhora está perigosa, doutora. Vamos refletir, professora. Vamos refletir. Então, em primeiro lugar, o chamado tripé da corresponsabilidade, não é? Que tripé da corresponsabilidade é essa? Exatamente, que está no artigo que tu enumeraste agora, né? Eu creio que o mais importante em termos dos direitos da criança, o 2027. 227, o outro também, inimputabilidade penal, né? Mas, assim, vamos trabalhar com o 227. E ali, o 227, ele vai dizer exatamente dessa questão importantíssima que é família, sociedade e Estado. Veja bem, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando regulamentou, né, esses grandes direitos elencados aí no 227, e vai falar praticamente a mesma coisa no artigo 4º do Estatuto, tá? Ele cria até mais um elemento. Ele vai falar família, comunidade, sociedade, para daí dizer poder público ou Estado, ele usa a categoria poder público, tá? Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente compreende da importância, né, imprescindível, incontestável da sociedade. E agora, daí, vamos ver como é que é a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é, infelizmente, ainda uma sociedade muito imatura. Então, quando a gente analisa esse fato, né, um dos elementos que talvez tenha ajudado, né, colaborado para esta imaturidade da sociedade brasileira foi talvez mesmo o período militares, né? Nós temos duas ditaduras, uma ditadura civil Vargas e depois uma ditadura civil-militar de 64 até 79, 80, né? 80. Então vejam só, isso fez com que se desse um poder exagerado à figura do Estado e a sociedade brasileira ela foi infantilizada, diminuída também. Não se permitia que as pessoas se juntassem, então isso fez com que a participação política tivesse sido, né, restringida durante todo o período do regime civil-militar. Esses elementos foram configurando nessa sociedade, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, eu lembro, né, quando a gente faz essas análises históricas, comum é, mesmo já no advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitas famílias empobrecidas levavam lá para o juiz que, ó, toma aqui, eu não dou mais conta. Então, por quê? O Estado brasileiro, infelizmente, ele promoveu isso. Ele fragilizou as nossas famílias, não permitia a participação, não é? Então, isso resultou numa sociedade que ainda ela não sabe caminhar com os seus próprios pés. E vendo assim, esses últimos acontecimentos, nos causa assim, absoluto pavor, né? O quanto que a sociedade brasileira ela é violenta. Então, e onde está a raiz dessa violência? Não é à toa que nós fomos praticamente um dos últimos países, se não um do último da América Latina, a ter a abolição dos escravos. Então, nós temos uma raiz de violência, depois Profundo. foi dita por alguns, que o brasileiro é cordial, é um racismo, nada. Nas nossas raízes, infelizmente, não é?
temos uma raiz de violência, de exclusão, de patriarcado, de desrespeito e aí, agora, em tempos de pandemia, a gente está analisando para onde vai caminhar a sociedade. Para um maior individualismo Verdade. ou não? Inclusive, foi a pergunta que eu fiz para o ministro, né? Naquele dia. O senhor sente que a sociedade vai melhorar? E ele respondeu num esforço utópico, sim, percebo, pela quantidade de empresas fazendo doações, não é? Isso eu acho fantástico, mas assim, no dia a dia, nas pequenas coisas, infelizmente, a gente não assiste isso, não é? Então, a pandemia, a gente tem que ter um cuidado enorme, porque ela poderá provocar ainda uma sociedade maior exclusão. Eu vejo por que a Universidade Federal foi tão criticada, demorou tanto para dar início aos processos, né, de retorno às aulas? Exatamente para tentarem compreender que nossa comunidade aqui na UFSC não é uma comunidade pequenininha, né? Somos em mais de 45 mil alunos, 3 mil e tantos servidores, 2 mil e tantos professores. Então, era algo muito grande. Então, foi todo um cuidado para que todos pudessem ter acesso. E ainda assim está difícil. Doutora, para teres uma ideia, doutora Aline, que em tão poucos, né, faz 2 semanas de aula, semana passada, né, começando, eu nunca recebi tantos e-mails como estou recebendo agora, que o sistema cai. Professora, caiu o sistema bem na hora que a senhora estava explicando uma determinada questão. Disse, não te preocupe, a aula está sendo gravada, né? Inclusive, é um cuidado que eu tenho. Eu sei que muitos estão optando em não gravar pela questão da liberdade de cátedra. Eu respeito isso, né? Nós, professores, temos que ter liberdade de cátedra. Mas, por outro, pensando naquele aluno que pode estar com uma internet ruim, eu não vou deixar que ele perca 2 horas da minha aula, né? Então, assim, a liberdade de cátedra, nesse momento, ela se curva a uma possibilidade de inclusão, não é? É claro, a gente tem que tomar cuidado muito maior, cuidado com a linguagem, a não interpretação, não tornar uma fala equivocada, não é? Sim. Mas é em função disso que eu acredito que, pelo menos, a pandemia possa nos tornar melhores, que estou permitindo, né, a gravação pelo sistema do Moodle UFSC. Então, tudo isso, na realidade, é um processo que vem desse desejo de uma sociedade que não tenha um tratamento negligente com ninguém, né? Que todos se sintam incluídos. Então, voltando, né, à raiz da tua pergunta, eu tenho um desejo muito grande que esta sociedade se comprometa, não é? Mas eu sei que existem muitos senões, não é? Para tu teres uma ideia, essa preocupação com se a sociedade ela quer ou não proteger as nossas crianças e adolescentes, o Estatuto vai trabalhar com isso em 2 momentos. Ele vai dizer no artigo 18, é dever de todos cuidar, atenderem, ficar atentos se crianças e adolescentes não estão sendo violados em seus direitos, e isso lá bem no início do Estatuto, e depois ele volta a falar isso novamente quando trata da prevenção, o artigo 70 do Estatuto vai praticamente os mesmos dizeres. É dever de todos. Então, assim, o Estatuto também tem essa preocupação de dizer assim, não é só, como tu viste, né? Não é somente o poder público que tem uma responsabilidade com a criança. Tá? Todos nós. Não é somente a família que fazia o passado. O passado era o inverso. O passado praticamente culpabilizava as famílias. São famílias incapazes, famílias mal estruturadas, né? Como existe jargão que eu tento evitar, não sei dizer, são famílias desestruturadas. Não existe família desestruturada. Existe família que foi atacada, tornou-se vulnerável pelas condições econômicas, pelas condições políticas, pelas condições educacionais. Veja o que a pandemia, além de mostrar tudo, né? Tanta fragilidade no Brasil, ainda mostrou que não temos esgoto. O Brasil é um país que não tem saneamento, não é? Então, um país gigante, um país que teria todas as condições,
um país rico, um país de um povo extremamente criativo, não é? E a gente vê o quanto que, infelizmente, gerações de políticos, né, usurparam de uma forma gananciosa, né, esgotam a riqueza nacional, de uma forma de privatizar, no sentido pior da palavra, tomar mesmo, Tomar para roubar si, né? aquilo que é público, tomar para si aquilo que na realidade é pública. Então, essa obra, a Convenção sobre os Direitos da Criança também, doutora, ela tem um outro objetivo. É que muitas vezes, sobretudo os estudantes no início da faculdade, conseguem dividir o direito em várias gavetinhas, né? Várias gavetinhas. Verdade. Não compreende, por exemplo, que o direito internacional ele deve conversar o tempo todo com os direitos internos, com vistas àquilo que a fraternidade nos ensina, com a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que existe uma família humana, né? Uma família, uma linguagem moderna seria uma família global, não é? Então, quando a gente analisou a convenção, né, até de forma bastante pedagógica, o que eu fiz? Cada um dos artigos da Convenção sobre os Direitos da Criança, onde ela está, aquele artigo, no nosso estatuto. Então, eu criei um quadro paralelo. Ótimo. Esse artigo aqui, considera-se criança. Então, onde está isso no nosso estatuto? E matérias, por exemplo, muito interessante, que já tinham cuidado na Convenção, e o Brasil demorou um pouquinho a trabalhar com esse tema. Então, não tem essa previsão no estatuto. A lei de migração, a preocupação com as crianças migrantes. Essa matéria, daí o registro na obra, que não tem a incidência desse dispositivo no estatuto, mas tem na lei nova. Outro exemplo, a questão da voz da criança. Tá? A voz da criança é um dos momentos em que a convenção mais se aplica. Olha, é necessário ouvir a criança. E daí fui demonstrando no estatuto o quanto, em vários momentos, o estatuto já chama atenção para a necessidade de se escutar, de ouvir a criança. Né? Então, vamos tomar como exemplo a colocação da criança em família substituta. Não é? No primeiro momento, antes de 2009, se pensava nessa ideia de ouvir a criança somente para adoção. Sim. Em 2009, se entendeu, a partir daquele momento, era para a colocação da família substituta no todo, essa necessidade de ouvir a criança. Tá? E, no caso de adolescente, é imperioso, né? É imperioso respeitar a voz deste adolescente sob pena de nulidade do processo. Apesar de ter, então, no caso também de adolescente, autor de ato infracional, vários momentos do estatuto em que ele fala dessa interioridade de ouvir a criança, de ouvir o adolescente, mas ainda era insuficiente. Ainda era insuficiente. Exatamente por isso que em 2017, dia 4 de abril, nós tivemos uma lei nova, uma lei que ela está sendo ainda implantada pelo Brasil inteiro, que é a lei da escuta especializada e do depoimento especial. E esta lei é muito cuidadosa nesse sentido. Vamos cuidar dessa criança. Vamos cuidar da voz, da manifestação desta criança, seja ela a vítima, né, quando vítima de uma violência, ou quando ela também é testemunha de uma violência. Então, o respeito que a forma da lei da escuta especializada e do depoimento especial dá a esse tema. E vejam só, e a origem disso está onde? Na Convenção sobre os Direitos da Criança. Está aqui. Está na Convenção. Então, por isso que a Convenção não é algo assim, é lá do direito internacional, pronto, fique lá. Então, quanto que houve o diálogo, né, da Convenção, dessa construção belíssima do direito que foi absorvido pela nossa Constituição Federal e, por sua vez, o quanto que a Constituição Federal precisa incidir sobre os outros ramos do direito, não somente sobre o direito da criança. Não, perfeita, professora, essa colocação perfeita.
porque eu entendo, eu tratava isso quando eu era aluna da universidade, eu estudei na Unisul, e essa questão das disciplinas, né, o quanto a gente vai sendo moldado, né, para colocar as disciplinas em caixinhas, ainda que os professores não façam isso, mas nós temos por Uhum, hábito, né, essa coisa de colocar uma uhum, matéria na outra, num localzinho, né, como se fosse um caderno de matéria que a gente vai separando, né? Mas o quanto essas, exato. né, de uma forma pedagógica para explicar, mas o quanto as matérias se comunicam, né? O quanto eu falo, né, por exemplo, do direito civil, onde fala de família, né, direito das famílias, o quanto comunica com o ECA, que também comunica com a convenção, que comunica com o direito internacional, que vai. Então, a gente precisa realmente desse olhar ampliado, interdisciplinar, por isso que uma obra dessa é tão importante, né? A doutora Ângela, sua aluna, escreveu aqui que essa diretriz, né, do dever de todos, imprime uma dimensão da nossa responsabilidade social, né? E Isso. eu queria aproveitar também para dizer que a Rosiane Alencar, a professora da Univale, está aqui nos Ah, assistindo, sim. querida, já mandou oi, já comentou também aqui, e a todos os outros que entraram depois e elogiaram a professora, a Sandra, que também escreveu um livro, algumas obras, né, mas eu gosto muito da obra sobre consumo da criança e adolescente, acabou de entrar aqui também. Sim, Então, nós temos professora Sandra. professora Sandra querida. Então, assim, é bem importante essa análise da professora, da gente ampliar o nosso olhar, né, a respeito da própria convenção, da própria Constituição e especialmente, né, da disciplina de direito da criança e adolescente, né? A professora Wanda falou ali a respeito, né, o quanto essa disciplina é linda, o quanto a disciplina é importante e o quanto ela comunica, como eu bem disse, como a professora também muito bem explicou, com todas as outras disciplinas, o quanto a gente precisa olhar para a criança e para o adolescente como esse sujeito de direitos, né? Ele, até a gente teve esses avanços, como a professora disse, a respeito da lei da escuta especializada, que é um cuidado, que é já um olhar mais ampliado, e a gente vai avançando naquele esperançar, né, de que precisamos estudar Uhum, e uhum. escrever e trabalhar enquanto sociedade, né, como integrantes dela, para que de fato as coisas passem a ser, quanto já se caminhou, né? Exatamente. Veja bem, doutora Aline, por isso que é extremamente importante esse conhecimento, né, acerca da convenção, porque ela vai construindo, né, eu digo que são três elementos, mas em termos didáticos só como uma categoria didática. Claro. Quando se fala em doutrina da proteção integral, é exatamente compreender os três aportes normativos: a Convenção sobre os Direitos da Criança, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esta doutrina da proteção integral, ela é uma doutrina jurídica, tem um caráter, digamos, ainda que importante, tão somente uma construção teórica, é um aporte normativo. Tanto que a professora Daniela Stezin, na tese de doutorado dela, ela prefere usar, inclusive, a expressão doutrina jurídica, né, da proteção Sim. integral. E onde eu quero chegar agora? Aqui, inclusive, essa questão fez parte dos meus estudos do pós-doutoramento, né? E eu tive a alegria de ter a professora Rosiana, eu apresentei a metade da pesquisa no ano passado, em dezembro, na UFSC, né? Com vários professores, e entre elas a professora Rosiana, que presidiu os trabalhos, assim, uma pessoa muito amada. Ah, ela é E sensacional. depois, a segunda etapa eu não pude, em função da pandemia, não é? Então, a pesquisa concluí, foi aprovado pela UNB, são quase 400 páginas. E nessa obra, sobretudo a segunda parte, eu vou mostrando que a doutrina da proteção integral, pela importância dela, não é? Ela vai se tornando paradigmática para as outras áreas do conhecimento enquanto ramos autônomos do direito, né? Então, vamos pegar alguns exemplos. A Lei Emílio Bernardo, que alterou, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já chegou tarde, no sentido que eu não conseguia, nunca consegui entender como a Lei Emílio Bernardo demorou, que era a lei da palmada, na realidade, né, contra a palmada, contra o castigo físico. E como demorou esse processo, tá? E a tal ponto, a importância, veja, desse pedacinho que vem aqui do artigo 19 da Convenção, ou seja, de proteger a criança contra todos os maus tratos, contra toda violência física, mental, não é? Ele vai alterar
o Código Civil, lá naquela parte lá do perderão os pais, exercício do poder familiar, os que maltratarem somente de forma exorbitante, os que, né, ir além de um castigo moderado. Significando o quê? Que a estrutura civil do Brasil, né, do Código Civil, seja o de 1916, seja o Código Civil de 2002, eles ainda estavam dentro dessa estrutura patriarcal, não é? Adultocêntrica. Então, mesmo o Código Civil veio depois da Constituição Federal, mas não acompanhou Não abarcou. esse diálogo com o direito da criança. E deixou passar esse artigo, se não me engano, é o 1635 do Código Civil. Então, a Lei Menino Bernardo, na minha concepção, ela revoga tacitamente, porque é a mesma matéria com conteúdo novo. Claro. Né? Esse dispositivo expresso do inciso 1 do Código Civil nessa parte. E depois, outro elemento que é importantíssimo é percebermos que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que pese, né, ter feito 30 anos, então ele já é um adulto, mas ele foi construído também e teve falhas, né, porque logo depois da ditadura militar, ali, construído na sequência da Constituição Federal, então ele teve algumas insuficiências. E cada reforma que o Estatuto vem sofrendo, as boas reformas, né, tem tornado esse instrumento ainda melhor. Por exemplo, o marco legal da primeira infância. Maravilhoso, né? Os vários dispositivos que alterou, né? O marco legal da primeira infância, que não se coloca de forma a brigar com o Estatuto da Criança e Adolescente, pelo contrário, ele dá mais força, né? ele atualiza, né, em muitas questões o Estatuto da Criança e Adolescente. Veja a importância do marco legal da primeira infância, que vai alterar o Código Penal. Foi por causa desse marco legal que começou-se toda uma discussão de retirada das mães grávidas ou com bebês dos presídios, se elas estavam veja, olha como é um processo. Eu e a doutora Cláudia fizemos a pesquisa dela, o doutorado, que resultou depois do livro, chamado Crianças Encarceradas. Maravilhoso, aliás. Obrigada. Então, no primeiro momento, uma obra que fazia um estudo disso. Nesse espaço, nesse diálogo, surge o marco legal da primeira infância. Então, todas as questões que estavam ali colocadas, eles foram concretizados nisso, né, no marco legal, a ponto de a jurisprudência do STJ fazer menção a esta obra, né? E juntamente com o marco legal da primeira infância. E o bacana é, a lei fala só para as prisões preventivas, não é? Como a criação da jurisprudência, que é uma fonte do direito, se aprende isso, né, nos anos iniciais do curso de Direito, vai complementar e avançar. Hoje, Aline, nós já temos julgados, não somente para tirar a mãe que está grávida ou com o bebê, nas prisões preventivas, como também já nas prisões definitivas, aquela que já foi sentença com julgado. Sim, eu já localizei algumas jurisprudências com essa questão. O que se tem de forma concreta diante desse caso? Várias leituras. É o avanço do direito da criança, do paradigma da proteção integral, antes de mais nada. É também um avanço, né, das conquistas do direito da mulher, não é? E é, aí sim, uma grande conquista civilizatória. Talvez por isso que o direito da criança, ele dialoga também com o tema da fraternidade enquanto categoria jurídica, não apenas só como dever ser, no plano assim, da moral, com os princípios, mas enquanto categoria jurídica, tá? Porque a questão da fraternidade, enquanto princípio normativo, está no preâmbulo da Constituição, ele está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e ao longo da Constituição, quando fala assim, nós queremos uma sociedade que seja plurime, que seja solidária, não é? Que respeite a dignidade da pessoa humana. Então, por isso que o direito da criança, ele tem um diálogo muito positivo com a fraternidade. Somente uma sociedade fraterna
é capaz de valorizar efetivamente e compreender o artigo 18 e o artigo 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A professora, assim, eu tô olhando o relógio agora e fico uma dó, porque falta 5 minutos só. E ouvi-la é sempre um dom, assim, né? Porque realmente é uma aula, então eu fico aqui encantada. Eu vou aproveitar, ou antes de lhe agradecer, para nós finalizarmos, o seu time Sim. de alunos maravilhosos comentando aqui. O Enio Gentil falou que a parte do direito do brincar no marco legal soa como poesia. Eu também acho encantador isso. Aliás, eu usei essa mesma fala para falar sobre aulas virtuais esses dias na escola da minha filha. A Sandra falou que a pressão consumista também fala ali no marco legal, né? E a Wanda escreveu, deixa eu ver que saiu aqui só um pouquinho, se meu celular cai. A lucidez foi reconhecida como fundamental no desenvolvimento infantil na primeira infância, em diálogo com a proteção integral. O marco legal da primeira infância é uma norma surreal no seu conjunto. E a Joana disse que a gente poderia ter mais 1 hora de live, mas não podemos. Mas já vamos pedir para a ESA. Eu estou aqui hoje como convidada também para mediar, mas já vamos aqui abrir um pedido todos para que a gente convide a professora Josiane para falar de outra obra. Professora, queria aproveitar, lhe agradecer, né, muito por ter vindo aqui. Eu sei que as suas horas são preciosas. Lhe agradecer por todas essas explicações, por toda essa apresentação. Essa sua obra é fundamental, né? Agradecer aí todos que nos acompanharam, seus alunos queridos e os demais que também nos acompanharam e mandaram comentários. Muito obrigada pela sua disposição. Queria que a senhora fizesse aí suas considerações finais para a gente poder encerrar, porque senão o Instagram nos corta, ele encerra sozinho. Certo, então, rapidamente, assim, doutora Aline, muito obrigada, assim, de novo, né? Faça chegar essa voz a todo, né, toda a ESA, de que para mim foi uma alegria muito grande ter sido classificada entre os 20 autores, né, deste Obras 2019 e 2020. Então, para mim foi uma imensa alegria, uma imensa honra. E obrigada a ti dessa forma tão gostosa, tão... E para mim eu fico sempre muito nervosa, né? Eu estou sempre nervosa com questão online, porque não é um ambiente comum, né? O ambiente Não, comum é a gente agregar, se conversar. Então peço desculpas eu não imagina. ter conseguido ter repetido os minutinhos iniciais, Não, né? não há que se desculpar. Estamos todos aprendendo, estamos todos, né, juntos nisso. A Isabela, que é a diretora da ESA, já disse que está super autorizado uma próxima live, então depois o pessoal da ESA combina com a professora. É muito mais do que uma honra para a professora, é uma honra para nós ter a professora aí nesse quadro, né, dos doutrinas catarinenses, porque não é um local que está por estar, é um local merecido, porque sim, de fato, a professora já escreveu muitas obras, a senhora contribui muito para a educação jurídica desse país. Eu sou sua fã, a senhora sabe. Então eu vou encerrar a nossa live, tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Um bom descanso para a obrigada, senhora, Aline. tá bom? Ótimo Queridos a que nos todos. Muito obrigada. assistiram também, muito obrigada. Um bom final de semana para vocês.